Bom dia. Bom dia, alguém viu minha camisa? Mãe, viu minha camisa? Está onde você colocou. Alguém viu? Não, eu estou com a sua camisa aqui. Me dá aqui. Prontinho. Para com isso, Quincy. É a minha única camisa. Qual o problema? Agora está chique demais para nós, O universitários? que está insinuando? Eu sempre pago como posso. Sabe que eu envio o que posso. Tchau, mãe. Mãe, o que você está fazendo? Meu primeiro filho que vai para a universidade deve parecer respeitável. Você gostou? Mãe, não podemos gastar com isso. Prova. Raça. Mãe, é a Universidade de Ohio, não a escola dominical. Pensei que fosse te perder aos 5 anos de idade. Agora, olha pra você. Assim que tirei aquele caroço de você, soube que tinha nascido para grandes coisas. Deus te poupou por uma razão. Pronto. Você está bonito. Um homem tem que marcar sua imagem no mundo. Lembre-se disso, James Cleveland Owens. Mãe, obrigado. Obrigado, mãe. Tchau, Laverne. O pai vai descer hoje? Espero que sim. Ele sabe que você vai embora. Até mais, pai. As coisas vão mudar, pai. Vai ver. É Charlie Parsons e Roy Draper da Universidade do Sudeste da Califórnia e outra fraca exibição do estado de Ohio. Anderson, usou toda a Olha, barra de é sabão? o treinador. Ei, Larry, o que foi, Jim? quantos são agora? Imbecil. Desculpe, treinador. Dessa vez eu achei mesmo que venceria. É, deve ter sido por isso que não venceu. Isso completa 3 derrotas consecutivas para Larry Snyder, da Universidade de Ohio. Depois de 2 anos sem uma vitória nacional, você se pergunta se o rapaz cometeu um erro trazendo Snyder de volta como treinador. Ele foi um grande atleta na sua época, mas isso não fez dele um grande treinador. Se eu fosse Larry Snyder, agora estaria preocupado com o nível meu. USC coach Gene Cromwell with 4 Olympic gold medals to his credit. It's no wonder they call him the maker of champions. Thanks for making the time, Cromwell. It's a pleasure. Call me Dean. Não, por favor, pode ligar de novo. Por quê? Para vermos você sentada atrás de toda, sentindo pena de si mesmo? Como sabe o que eu tenho agendado? Ah, eu conheço a agenda. Sangue novo. Oi, como vocês estão? Eu sou o Dave. O tempo está bem bonito hoje, né? Dave! São sofisticados. Dave! Vai ficar incomodando cada moça que vê? Eu não estou incomodando ninguém. Elas nunca conheceram um universitário. Estão impressionadas. É, mas ainda não é um universitário. Tudo bem, tá, vamos lá. Está bem, me dê 10 minutos. Tome uma ducha fria enquanto isso. Glória, glória.
Vem cá, meu amor. Só um minutinho. Vem com o papai. Estou ocupada, Jesse. Não pode vir aqui quando estou trabalhando. Tá tentando me manter longe. Viu? Esse é o tipo de conversa que nos criou problemas. Sério? Sai daqui, seu bobão. Sai. O dinheiro vai ser pouco de agora em diante. Até lá, fique com isso. Eu vou mandar mais assim que encontrar trabalho. E guarde um pouco pro casamento. Finalmente vai se casar comigo, Jesse Owens? Tem que ser do jeito certo. Oi, como vai? Você viu esse homem de cor esbarrando em mim? Olá. Vestir Será um que negro posso? com terno não torna um cavaleiro. Vamos lá, baixinho! Eu quero chegar lá antes da formatura! Jim Scott, bom jogo! Uou. Aonde vocês pensam que vão? Vamos usar o chuveiro. Não até a gente terminar. Os negros podem esperar. Dá pra acreditar que agora a gente vai compartilhar nosso vestiário com os negros? Eles nunca vão jogar futebol, não mesmo. Universidade de Ohio! Universidade de Ohio! Universidade de Ohio! Universidade de Ohio! Eu devia ter dado um murro naquele branquelo. Parece uma ótima ideia. Vão nos expulsar daqui antes da gente desfazer as malas. Dave, esta é a nossa chance. Tá bom, não estraga. Ei, Owens. O treinador quer te ver. Agora, vamos, rápido. O que eu devo fazer? Beijar a bunda dele e depois limpar? Não, senhor. Olha, apenas sorria e haja direito. Nós precisamos surpreender cada um desses caipiras. Não, desculpe. Mas que belo traje, hein? O que é isso? Desfile de negrinhos? Vai devagar, rapaz. Olha só pra isso. Peg, o que temos aqui? Treinador Snyder, eu sou Jesse Owens. Belo paletó. Eu tinha um igual quando estava na escola dominical. Vai entrar ou não? Feche a porta. Você pode se sentar. Charlie Riley diz que você sabe correr. Sim, senhor. Bom. E que tem o maior talento natural que ele já viu. Bom, acho que sim. Eu não confio em talentos naturais, porque acham que não precisam dar duro. Eu admito. Você corre. E, garoto, você salta. O que eu quero saber é se pode ganhar. E o que eu quero dizer com isso é se pode dar duro. Sua mãe deve ter te ensinado como se vestir bem, mas não te ensinou nada sobre boas maneiras. Deve olhar nos olhos de quem fala com você. Pode dar duro? Eu colhia 50 quilos de algodão por dia aos 6 anos de idade. Já colheu o algodão? Sabia que ele te corta na hora que é colhido? Sim, senhor, posso dar duro. O treinador Riley é inteligente.
Mas eu observei você e vou dizer uma coisa. Você não largou bem, está fora de ritmo e sua postura é ruim. Podemos corrigir tudo isso, é fácil. Mas se quiser vencer, é preciso mais do que um par de pernas. Entende? Você ganha aqui. E essa é a parte sua que eu ainda não conheço. Eu não sei se consegue. No ano passado, em Chicago, corri 100 jardas em 9,4 segundos. É o mesmo tempo do Wyckoff, é um recorde mundial. Recordes não passam de lixo. Sabe o que importa? Medalhas. Um garoto aparece do nada e bate o seu recorde facilmente. Mas uma medalha de ouro é sua para sempre. Aquele é o senhor? Equipe Olímpica Americana, Paris, 1924. Vai, pode olhar. Sou eu à direita, ao lado de Charles Paddock. O senhor foi para Paris em 24 com Charles Paddock? Não. E por que não? Quer ganhar uma medalha de ouro? É claro. Quer ganhar em Berlim? Bom, a menos que tenha outros planos. Sabe, eu ouvi dizer que eles não gostam de pessoas negras por lá. Bom, não gostam muito aqui na Columbus também. Vai ser um problema? Não, senhor. Eu vim aqui para correr. Então, nos próximos 28 meses, ou você está numa sala de aula, ou está numa pista. Todos os dias, todas as horas. E não me importo com suas notas. De verdade, eu não me importo se seus amigos precisam de ajuda e também não me importo se você tem uma garota em casa, tirando as meias de seda com aquele olhar sedutor. Você pertence a mim. Estamos entendidos? Sim, senhor. Ótimo. Muito bem, vá para casa descansar. Às 9 horas da manhã, veremos o quanto é bom. Jesse, por que veio para cá? Sabe, depois do barulho que fez em Chicago, poderia ter ido para onde quisesse. Talvez um outro lugar um pouco mais progressista. Bom, porque o Sr. Riley disse que o senhor era o melhor. Mais um? A piada no conselho é que estão pensando em nos renomear Universidade Modelo T. Escolha a cor que quiser, desde que seja preta. Se você e o treinador Schmidt os deixassem jogar futebol, não teriam que vir pro atletismo, não é? Jesse, quando quiser. Está bem, treinador. Hora da verdade. Pronto. Vai! Eu não sei por que está tão impressionado. Foi 1 segundo mais lento que o recorde de Wyckoff. Frank Wyckoff corre 100 jardas em 9,4. O garoto correu 100 metros. Lynn, sabe que metros são mais longos que jardas, não sabe? Não. Algum problema, treinador? Ah, não, Jesse, nenhum problema. Quer que eu corra de novo? Quero. Seria ótimo. Melhor é a arrancada. Se ele fizer isso, está olhando para o medalhista de ouro de 1936. Isso se tiver Jogos Olímpicos. Adolf, deixe nossos jovens em paz. Hotel Commodore, Nova York. Convenção do Comitê Olímpico Americano. Boicote aos Jogos Olímpicos. Tire a mão de mim! Ei! Estamos aqui. Sente-se, Avery. O que é isso que estou ouvindo sobre um boicote?
Nada foi decidido ainda. Mas estamos sabendo de alguns relatos horríveis sobre a Alemanha. Parece que eles estão recolhendo os ciganos romanos que vandalizam as propriedades dos judeus. Estão usando os clubes esportivos para excluir atletas judeus dos treinos. Estão aceitando apenas 2 mulheres, Meyer e Bergman, ambas judias. 2? É só um gesto simbólico. Quem sabe as outras não fossem tão boas. O que você disse? Esta é a questão aqui. Não é o propósito da União de Atletismo Amador, nem do Comitê Olímpico Americano, ou do Comitê Olímpico Internacional dizer aos alemães como governar seu país. Então acha que devemos ficar sentados e aceitar a palavra deles de que vão jogar limpo? O que estou dizendo é que a política não tem lugar no esporte. A União já aceitou o convite para competir. Querem voltar atrás na decisão? Se eles voltarem na deles, há muitas publicações que incitam ao ódio lá. O problema dos judeus. E não é só contra os judeus. Agora, eles estão dizendo que não querem negros na competição. Os alemães levaram um chute nos testículos há 20 anos e ainda estão se recuperando. Estão precisando desses jogos para mostrar que se reergueram. Por que se arriscariam nos deixando de fora? Pode ser que eles achem que nós não temos coragem. Nos deram todas as garantias de que não farão discriminação. E você confia na palavra de um nazista? Nunca conheci um nazista. E você? Pensando bem, quando foi a última vez que jogou golfe com um judeu ou um negro? O que é isso? A situação aqui não pode se comparar. Não pode? Você quer se retirar do maior evento esportivo do mundo por causa de alguns boatos? Foram anos difíceis por aqui também. O povo americano precisa de campeões para lembrá-los do que são capazes. Me surpreende que você não consiga ver o povo americano lá do alto do seu arranha-céu. Vai se ferrar, Mahoney. Esses jogos têm que ser inclusivos. Se eu não estiver satisfeito com os nazistas se saindo bem em suas promessas, eu não tenho outra alternativa a não ser recomendar uma votação de boicote. Eu concordo. Vote com o meu apoio. Não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Mas eu posso pedir a cada atleta que use sua própria consciência. E conheço um monte de gente no Comitê Americano e nos comitês internacionais que pensam como eu. Mas isso é política, Tudo bem, escuta. não é Nós esporte. vamos enviar Olha, alguém para descobrir. Para ficar de olho. E quem você tem em mente? Proponho o Avery. Eu sou construtor. Não tem um diplomata mais calmo para fazer isso? Acho que você é o diplomata que precisamos. Reúnam-se aqui em círculo. Temos uns exercícios novos. Vão pensar que eu sou louco, mas faremos do mesmo jeito. Primeiro, vamos começar com os joelhos para o alto. Assim. Vocês têm que levantar as pernas. E vamos trabalhar no ritmo. Muitos pensam que um passo mais curto te deixa mais lento. Bom, essas pessoas estão erradas. Um passo mais curto significa mais passos em um tempo mais rápido. Quando seus pés estão no ar, você não vai para frente. Então vamos fazer as pernas trabalharem em dobro. Vamos lá, mexam-se, mexam-se, mexam-se. Querida Ruth, isso é tudo que eu posso lhe enviar este mês. Nossos livros custam mais caro do que eu pensava. Mas consegui um emprego num posto que ajuda com alguns dólares por semana. Nosso treinador tem suas próprias ideias sobre como fazer as coisas. Ele faz um treino muito puxado. Bom, você não vai acreditar, mas sabe o que eu fiz hoje? Me inscrevi para uma licença de casamento. Estou voltando para casa em grande estilo, Minnie Ruth. Beije a Glória por mim. Estou com muita saudade de vocês. Jesse. Faltou ao treino hoje de manhã. Eu tive que cortar um sapo no laboratório. Entendi. E quanto ao treino da tarde? Estava trabalhando no posto. Numa bomba de gasolina? Olha, treinador, eu preciso desse emprego. Tem muita gente contando comigo, tá? Eu devo ter entendido errado. Porque eu tive a impressão que quando esteve em meu escritório e me olhou nos olhos, você tinha aceitado uma droga de compromisso! Você acha que sabe tudo? Que não tem nada a aprender, é isso? Hã? Não, senhor. Olha, eu sei que não sou tão rápido quanto gostaria. Mas eu preciso alimentar e dar roupas para minha filha. Então, por favor, encaixe os treinos para mim. Porque eu estou sem opções. Ei! Por que não me disse que tinha uma filha? Você nunca perguntou.
Aeroporto Tempelhof, Berlim. Bem-vindo à Alemanha, Herr Brundage. Obrigado. Espero que tenha tido um voo agradável. Sim, muito impressionante. Este será o maior e o mais avançado estádio da história olímpica. 132 hectares com capacidade para 110 mil pessoas. Um pouco mais, creio eu, do que o seu Coliseu de Los Angeles. Tudo está sendo filmado pela senhorita Leni Riefenstahl, uma das nossas mais talentosas jovens cineastas, escolhida a dedo pelo próprio filme. Alemães, defendam-se, não comprem dos judeus. É histórico, Herr Brundage. Pela primeira vez, milhões vão assistir aos Jogos Olímpicos como se estivessem aqui. Centro Desportivo de Berlim. Proibido cães e judeus. Eu nunca tive muito tempo para fotos. Herr Brundage. Vamos deixar que a senhorita Riefenstahl explique. Desculpem pelo atraso. Quero lhe apresentar Dr. Joseph Goebbels. Como vai? Seu ministério está financiando meu pequeno filme. Bem, eu ouvi muito sobre isso. Minha esperança é que Olímpia faça a maior propaganda para os ideais olímpicos que o mundo já viu. Por fim, seremos capazes de honrar toda a glória dos Jogos. E eu que pensei que seria para a glória dos nazistas. Esperamos apresentar uma imagem favorável sobre nós. Somente isso. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Querem ser lembrados como o país que realizou os Jogos Olímpicos sem os Estados Unidos? Die Amerikaner drohen damit, sich zurückzuziehen. Sind Ihnen die sanitären Einrichtungen nicht gut genug? O ministro espera que você fique impressionado com as instalações aqui em nosso centro desportivo. Sim, as instalações são ótimas, nenhum problema com elas, mas a única coisa que me intriga é não permitirem que os judeus sejam membros. E essa é a única maneira de se qualificarem para os Jogos. Er sollte sich nicht mit den Juden befassen, die sind auf dem Weg außer Landes. Nós temos vários e promissores atletas judeus que irão competir. Veja, não estou aqui para dizer como governar seu país. Eu entro na casa de um homem e não vou urinar em seu tapete. Mas não espero que ele me sirva estrume dizendo que é foie gras. Vocês querem usar esses jogos para vender suas ideias pouco simpáticas ao mundo. E eu estou aqui para dizer que ninguém vai permitir isso. Vocês precisam jogar limpo. Você quer que eu traduza isso ou interprete? Das Olympische Komitee ist unglücklich mit unserer Rassepolitik. Sie stellen einige Forderungen. Avery, o que você tem em mente? Retirem aquelas placas. Tentem controlar sua imprensa. Não quero ouvir mais nada sobre remoção de indesejáveis e quero a sua palavra aqui hoje, que não irão excluir judeus ou negros dos Jogos. Contanto que sejam cidadãos americanos, vamos trazer até marcianos, se nós quisermos. Sie bitten, mit allem Respekt, dass wir unsere restriktiven Verordnungen bereinigen und darauf verzichten, Fragen der Rasse. Wenn wir ihm seinen Wunsch erfüllen, wird er denn auf das amerikanische Komitee einwirken? Se o ministro concordar, ele pode contar com seu apoio?
Claro. Sagen Sie dem Amerikaner, die Vereinbarung gilt. Treinador. Aí está. O que é isso? Um cartão de identificação e registro para a legislatura do estado de Ohio. Todo mensageiro tem um. E o que um mensageiro faz? Leva para casa $60 por mês, mais despesas. Entendi. Mas o que ele tem que fazer? Nada. Ele tem os campeonatos do Big Ten chegando. Ele treina. Obrigado, senhor. Te vejo às 9 da manhã em ponto. Dez segundos. Tudo bem? Eu quero que contem isso mentalmente. 10 segundos, pessoal. Esse é o tempo que tem para correr 100 metros. 60 passos e cada um deles deve ser contado. Não há margem para erro. Certo? Você pode cair nos 400, se levantar e ainda se classificar, mas não aqui. Não, se fizerem passada larga, se a cadência for muito lenta, isso poderá te custar 1/4 de segundo e a prova toda. Cada fração de cada segundo conta. Mas a sua largada é o mais importante de tudo. Tenho observado você, Jesse. Você larga como se fosse bater numa parede de tijolos e me irrita ver isso, entende? Você precisa começar baixo. Tem que planar, como se fosse um avião. Pessoal, algum de vocês já viu um avião decolar? Quanto mais baixo estiver, mais tempo ficará lá, menos resistência vai ter e mais rápido vai ser. É simples assim. Pronto? Vamos continuar trabalhando isso várias e várias vezes, combinado? Você tem que se abaixar nos obstáculos, entendeu? Olha, grande Jesse Owens. Jesse, vamos voltar ao básico. Por que não se balança nas varas de bambu, rapaz? É isso mesmo. Vamos ver você pendurar. Jesse, prepare-se. Não tem nada de especial nisso, gente. É como estar de volta na selva. Vai, balança, macaco. Faça isso. Mais uma coisa. Jesse, o que era tão interessante naquela porcaria de time de futebol? Eu não sei, treinador. Eu só me distraí. Ah, se distraiu? Viu? É disso que estou falando. Você não pode se distrair, entendeu? Muito bem, Larry. Termine isso agora. Os rapazes precisam de um banho. Um segundinho, treinador. Eu ainda não acabei. Sentem-se. estou Quero todos pedindo. sentados. Sentados! Larry, tire esses negros daqui. Você ouviu? Se vão se desconcentrar por causa de uns gorilas aqui em casa, como vão se concentrar tá nisso? chamando de gorila, treinador Snyder. Ei, olhem pra mim! Treinador Snyder. Vai ter muita gente Quem ele acompanhando o pensa que Big é? Ten. Treinador Snyder. Nem todos estarão do nosso lado, entenderam? 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 Precisam aprender a bloquear isso tudo. É só barulho. Só barulho, é só isso. É só ruído. Estão me ouvindo? Eles vão amar ou odiar vocês. Isso não importa. Isso não importa. De qualquer forma, quando estiver lá fora, estará por sua conta. Jesse! Você me ouviu? É. Sim, treinador. Te ouvi, sim. Ótimo. Já estava na hora. Tudo bem, vamos lá. Ouviram, treinador? Precisam dos armários. Vamos lá, mexam-se, vamos! Santo Deus, Snyder. Porque sempre tem que complicar tudo. Eu agradeço pela paciência. O vestiário é seu. Quem é que ele tá chamando de gorila, treinador? Certo, Dê. Tudo bem, vamos ver isso. Olha ele aí. Essa cerveja é pra você. Isso foi pra você, baixinho. Uma cerveja. Não, eu estou bem. Obrigado. Vamos, você viu isso? É, eu vi. Você pula feito a minha Feito a irmã. sua irmã? Na verdade, minha filha pode dar esse salto. E ela tem 3 anos. Ela é 7 centímetros mais alta que você. Agora vem. Tá. Ô, baixinho, mostra do que é capaz, vem. Vamos, Jesse. O que a Ruth diria? Pula, Jesse. Ah, vai, dá orgulho pra ela. É, baixinho. Um salto. Senta, vai. Um salto. É, melhor abaixar isso. Não, levanta. Levanta. Vai mais alto. Levanta mais. Ai! Eu já sabia. Isso não fazia nenhum sentido. Não é? Eu não sei o que ele estava pensando. Certo. E esse aí? Quem é? Acho que é o treinador. Treinador. Sim. Eu estou bem.
Em 2 dias vou estar bem melhor. Você tem 3 dias. 3 dias a partir de agora e vamos para Ann Arbor com ou sem você. Entendeu? Mas que droga. O que estava fazendo? Eu caí na escada. Senhoras e senhores, bem-vindos a Fairfield, aqui em Ann Arbor, Michigan, para as finais da competição de atletismo Big Ten de 1935. Ei, vai se arrumar. Eu estou vendo você. Não pode Treinador, correr. eu estou bem. Eu me sinto bem. Não, pelo amor de Deus. Você mal consegue andar, Jesse. Vamos. Treinador, me deixe correr o 100. Se quiser me tirar depois disso, tudo bem. O quê? Não. Se correr com uma lesão nas costas, pode ficar fora por meses, certo? Treinador, Esquece. me deixe correr. Os 3 dias me ajudaram. Eu estou bem. São só 10 segundos. É melhor ser mais rápido do que isso, vai. Senhoras e senhores, nós temos o primeiro sprint final do dia, a corrida de 100 metros. Eles vão te amar ou te odiar. Isso não importa, porque de qualquer forma, quando estiver correndo, estará por sua conta. Preparar? Ei, garoto, conseguiu? Você conseguiu? Eu fui mal na largada. Não, 9.3 segundos. É um recorde, garoto. 9.3. 9.4. Do que está falando? 9.4. Não, eu mesmo cronometrei. Você conhece as regras. Mas que Nós temos regras? que marcar o maior De que tempo. regras está falando? Como assim o maior De 3, tempo? 2 são excluídos. Tá bom, eu entendi, Você mas tem qual que é o entender problema? e tente se acalmar. Entender o quê? Eu não Nós vou me temos que acalmar até registrar vocês o serem tempo sensatos maior. e nos darem um Larry, recorde. nós registramos o tempo Isso maior. é ridículo. Só pode ser brincadeira, viu? Treinador. Olha. Eu entendo. A seguir, no salto em distância, representando a Universidade do Estado de Ohio, temos o Sr. Jesse Owens. O que ele está fazendo? Como assim? Está sentindo a pista? Com licença? Quanto o senhor disse que o chinês pode saltar? Mas o que ele... O senhor Nambu é japonês. Seu recorde mundial é de 7 metros e 97 centímetros. Tem um lenço para me emprestar? Obrigado. Agora está se exibindo. Senhoras e senhores, temos um novo recorde mundial. 8 metros, 12 centímetros e 7 milímetros. 8 metros, 12 centímetros e 7 milímetros. Estabeleceu um novo recorde mundial com um tempo de 20.3 segundos. 20.3 segundos. Isso é inacreditável. Jesse Owens quebrou outro recorde mundial com um tempo de 22.6 segundos. 3 recordes mundiais batidos e outro empatado em apenas 45 minutos. Existe alguém capaz de bater Owens agora?
Tudo bem, pode dizer. Dizer o quê? Quando estiver pronto. Uma longa viagem de volta para Columbus. Não tenha pressa. Tá, vai ter que me ajudar, Jesse. Eu não sei do que está falando. Sério? É. Quais outros talentos naturais você treinou que bateram 3 recordes mundiais de uma só vez? Machucado. 4, se você contar o 100. 4, se você contar o 100. E eu vou te dizer uma coisa, vai piorar. Vai? Vai. Você também quebrou o recorde do estado de Ohio pelo maior número de pontos em um só ano. Então, parabéns. Ah, é? É verdade. E de quem era o recorde anterior? Esse era meu. É. Eu mantive esse recorde por 11 anos. 11 anos e você chega e me deixa na poeira. Bom, você sabe o que dizem sobre os recordes, né? Não, dizem o quê? Um garoto aparece do nada e bate o seu recorde facilmente. Ah, dizem isso, né? Você foi ótimo. Muito bom mesmo, Jesse. Foi lindo de se ver. Eu vou te falar uma coisa. Fica do meu lado e eu vou fazer de você um grande treinador. Frank Wyckoff levou o ouro em Amsterdã em 28 e de novo em 32 aqui em Los Angeles. Ele e o Draper são os melhores que o Cromwell tem, o que faz deles os melhores do país. Você tá me ouvindo? Sim, sim. Treinador, eu já venci o Wyckoff. É. Bom, este é o Willis Peacock. Peacock levou 100 metros e o salto em distância na Filadélfia. Mas ele é um piloto, ele não voa como você. É feio de assistir, mas ele entra com força na pista, como um trem de carga em chamas, e ele explode na chegada. Com ele, você tem que tomar cuidado. Ele bateu 9.5 contra a Villanova. Viu só, ele é mais lento. 1 décimo de segundo mais lento, 2 Jesse. décimos, treinador. Não se preocupe. Não vou te decepcionar na frente do Cromwell. Temos umas perguntas para o senhor. Ei, calma. Vamos lá, temos que passar. Com licença, desculpa. Owens! Por favor, aqui! Por favor, senhor Owens! É só uma pergunta que eu quero fazer para ele. Por favor! Boa tarde e bem-vindos a Los Angeles. Hoje o grande Jesse Owens, sem dúvida, espera se sair muito bem em sua corrida de 4 recordes mundiais sem precedentes. Eu vou te contar. As saias de Los Angeles... Acho que colocam alguma coisa na água. E quem bebe água? Esquece, baixinho. Você pode conseguir uma garota assim pra dançar, mas nunca levará pra cama. Você é Jesse Owens. Sim, madame. Quer dançar? Vai, Jesse, vai. Ah, não. Eu tenho um namorado. Onde ela está? Eu danço com ela também. Ela está em Ohio. Já estou gostando dela. Vai lá, Jesse. Baixinho, vai lá.
Jesse. Como é que é? Você é o Buckeye Bullet. Nascido James Cleveland Rowe em setembro de 1913 em Oakville, Alabama. Você ganhou 8 dos 8 eventos desde que chegou aqui e não há ninguém que possa te alcançar na costa oeste, costa leste ou até mesmo no céu. O que eu não sei é por que Jesse. Bom, na verdade é JC. Minha professora da escola primária não conseguia entender o meu sotaque. E eu nunca tive coragem de corrigi-la. Que pena. Pena por quê? Um coração grande pode atrapalhar. O quê? Todos os tipos de diversão. Estamos muito satisfeitos por atender suas expectativas. Tudo está formidável. Vamos deixar assim até o próximo verão. A União de Atletismo vai definir a participação dos Estados Unidos nos Jogos na convenção de dezembro. Isso mesmo. Eu me pergunto, Avery, acha que os Estados Unidos vão se retirar? Bom, temos de votar. Isso é que é uma democracia. Sim, claro. O ministro Goebbels quer ter certeza de que podemos contar com seu apoio. Deixei a minha posição bem clara. Enquanto isso, podemos pedir que nos conceda o benefício de sua considerável experiência em construção para ver os nossos planos da nova embaixada em Washington. Sabe, da última vez que olhei, eu valia perto de 15 milhões de dólares. Diga para ele que não posso ser comprado. Não podem me pagar. Um suborno? Não, não. É uma proposta de negócio. O ministro ficará muito grato ao senhor. Não existem muitas empresas como a sua que possam lidar com um projeto deste tamanho. Bem... O arquiteto é Albert Speer. Impressionante. Mas essas torres não passarão nas leis de urbanização da capital. Não pode construir nada mais alto que 40 metros. Viu só? É exatamente essa experiência que precisamos, se o senhor estiver interessado. Lincoln, Nebraska. Eu estou exausta. Você está linda. Ainda bem que não viemos no ônibus. Meu pai não comprou esse carro pra mim, pra eu andar nesses ônibus horríveis. Feliz 4 de julho de 1935. Sr. Owens, telegrama. Ela não pode processar você, Jesse. Sinos de casamento? Como ela vai te processar? E pelo quê? Quebra de promessa? O que isso quer dizer? É uma ameaça, só isso. Ela só está com raiva. Sr. Solomon, é o Jesse. Jesse, o que você quer, garoto? Eu posso falar com a Ruth, senhor? Ela não quer mais falar com você. Eu entendo, mas eu gostaria de explicar o que aconteceu, porque... Eu só quero... Jesse.
suas marcas. Eu vou te derrotar, garoto. Como seu papai. Preparar. Jesse Owens, o homem mais rápido do mundo, com um tempo incrível de 10,2 segundos. Oi. Sozinho? Uhum. Então, vai me dizer por que perdeu hoje? Esse não é o seu trabalho? Eu sei como você perdeu. Olhou pra ele nos 90 metros e isso te custou a corrida. Ele não tem o direito de vencer você. Quem? O Peacock? É, ou Metcalf. É, mas aconteceu. Tá bom? Eu tive um dia ruim. Olha, eu tô cansado, treinador. Pegamos 15 horas de volta pra Ohio. Eu só quero tomar a minha cerveja e descansar um pouco. Honestamente, se ficar perdendo assim, aquele navio vai pra Berlim sem você. Quer saber, treinador, se essa for mais uma das suas histórias, se é sempre tudo igual pra você, eu prefiro escutar amanhã. Olha, a senhorita Nickerson parece ser uma boa moça. Não julgo o que você faz, desde que se sinta bem com isso. As escolhas que faz agora só parecem escolhas quando for tarde demais. Já foi casado, treinador? Já. Nossa filhinha já cresceu. Faz 18 ano que vem. Minha esposa e eu estamos separados. Ela me disse: você não pode ter duas famílias. Não há lugar para nós no time. Acha que atletismo é difícil? Experimente casamento. Mas eu gostaria de tentar. Bom para você. Nunca me disse que tinha uma filha. Você nunca perguntou. Rápido. Quero chegar em Des Moines pela manhã. Olha, conhece ela. Você é uma garota incrível. De verdade. E foi um grande prazer. Dane-se, Jesse Owens! Espero que ela valha a pena. Eu preciso ver a Ruth. Eu tenho que me explicar pra ela. Uhum. Boa sorte. Salão de beleza da Aida.
Ruth. Me desculpe, Ruth. Olha, eu juro que... Lembra do dia em que nos conhecemos? Carreguei o seu material até em casa. E durante o caminho, nós conversamos sobre uma coisa, sobre outra, o que queríamos da vida e o que não queríamos. Lembra o que eu te pedi na frente da sua casa? Você me pediu em casamento. E lembra o que respondeu? Que nós devíamos esperar. Pois é, eu cansei de esperar. Quero me casar com você, minha Ruth Selamon. Eu queria antes e agora quero 2 vezes mais. Eu sou uma tula. Quando aquele garoto me pediu em casamento, eu devia ter dito sim. Mas você não é mais aquele. Agora some daqui. Ruth. Sai daqui. Não está vendo o pessoal esperar? Sai daqui, Jesse. Sai! O que está fazendo? Esperando para te levar para casa. Você ficou aqui o dia todo? Sim, eu vou ficar aqui amanhã o dia todo também, a semana toda, se precisar. Então vai perder todas as malditas corridas. Eu não ligo para isso. Eu só quero correr e eu posso fazer isso aqui em Cleveland. Jesse, quer trabalhar num posto de gasolina o resto da vida? Bom, se for preciso para ficar com você. Ah, você é lisonjeiro. É assim. Case comigo. Está louco. Agora mesmo, vamos casar. Os meus pais odeiam você demais. Você me largou com a nossa filha, Jesse. É um pouco tarde para fazer de mim uma mulher honesta. Olha, eu vou me entender com seus pais. Só diga sim. Vai, casa comigo. Onde vamos nos casar, Jesse? Acha que algum padre decente na cidade faria isso? Eu não pensei nisso ainda, mas eu vou achar um lugar, eu juro. Somos só nós dois, Ruth. Sempre fomos só nós dois. Está certo. Eu me caso com você. Aonde você vai? Acharam um cara pra casar a gente. Te vejo depois. Senhores, hoje tomaremos uma decisão séria. É uma decisão complicada para todos vocês, eu sei. Um voto hoje contra a participação dos atletas americanos nas Olimpíadas é um voto contra a tirania. Qualquer um que compete em qualquer evento, de qualquer nível, sabe que
Num determinado dia, você vai vencer ou vai perder. O importante é que você esteve lá. Quando tudo acaba, todos voltam para casa. A história se lembra dos vencedores. Cada homem ou mulher naquele campo é grato pela chance de estar lá, de se reunirem no espírito da competição amigável, homem contra homem, nação contra nação, para se testarem sem medo ou rancor, contra o melhor que o rival pode oferecer. Certamente todos concordamos que o Código Olímpico é uma antítese direta à ideologia nazista. É neles em quem devemos pensar. Nossos atletas. Os que depositam seu suor, seu sangue, seu coração para terem essa chance. Acho que não tenho o direito de tirar isso deles. E se estivesse competindo, não gostaria que tirassem de mim. E mesmo que tragam medalhas para casa ou não, todos terão essa chance. Eu insisto que votem hoje. Não com o coração, como esportistas. Para dizer aos filhos deles. Mas com sua consciência. E aos filhos de seus filhos. Como parte da raça humana. Eu estive lá. O que aconteceu com você? É o The Citizen? Me dá aqui, deixa eu ver. (58 a 56). Meus parabéns. Eu respeito a decisão deles. Mas em sã consciência, eu não posso concordar com isso. Traga medalha de ouro pra nós, entendeu? Isso. Que tal isso, hein? Boa noite. Boa noite. Jesse, esse é o representante Davis, da legislatura de Ohio. Ele está representando a ANAPC. O quê? A Associação Nacional do Avanço das Pessoas de Cor. Ah, olá. Essa é minha esposa, Ruth. Olá. Sente-se, querida. O nosso secretário, o Sr. Walter White, me pediu que eu entregasse isso pessoalmente. Com os seus melhores votos. Está bem. E do que se trata? Eu quero parabenizá-lo pelos seus vários sucessos recentes. Eu os tenho acompanhado com um grande e particular interesse. Como todos em nossa comunidade. Bem, obrigado. E as finais para as Olimpíadas estão chegando? Sim, senhor. Menos de 5 semanas. Bom, sem dúvida, você quer se classificar e fazer parte. Quero. Ou melhor, sim, senhor. Mesmo sob a ditadura de Hitler? Em nome do Sr. White e sua organização e a comunidade negra de toda a América, eu espero que não vá. Mas são os Jogos Olímpicos. O Jesse tem treinado para isso a vida toda. Jesse, você é o melhor. Você tem a chance de acertar um soco bem forte. Eu sei que isso pode soar hipócrita para qualquer americano falar sobre intolerância racial em outros países, mas essa é a razão principal para não irmos a esses jogos. Temos uma chance aqui de mostrar nossa solidariedade com as pessoas oprimidas da Alemanha. É tudo parte do mesmo grande ódio. Podemos fazer quem está no poder ter ciência de suas obrigações morais para lutar contra as injustiças que nós negros sofremos em casa.
Você acha que isso vai fazer alguma diferença? Ele fica. E os poderosos nem vão notar. Ele vai. Ele volta com uma mala cheia de medalhas e vão odiá-lo mais do que antes. JC. Faça o que quiser. Entendeu bem? Não vai fazer diferença nenhuma. O senhor corre, Sr. Davis? Se eu corro, bom, não em competições, não. Imaginei. Porque sabe, lá naquela pista você está livre disso tudo. Na hora em que a arma dispara, nada pode me segurar. Nem cor, nem dinheiro, nem medo, nem ódio. Não existe preto e branco, só existe rápido e lento. Naqueles 10 segundos, você é totalmente livre. E o senhor vem aqui me dizer que eu não posso fazer isso. Que eu estou decepcionando minha raça se eu for. No que isso vai me ajudar? Deus lhe deu um grande dom, Sr. Owens. Talvez ele possa lhe dizer o que fazer com isso. Você não precisa contar pra ele o que está pensando. Ele é meu treinador. Eu preciso dizer alguma coisa. Joe está à frente, enquanto vamos para o quarto round desta luta de 15 rounds entre Joe Louis, o Brown Bomber, e o ex-campeão peso pessoal, pesado vem, estão Matt perdendo a Harris, luta. no estádio Venham cá. Yankee, em Nova York. Rápido, É venham. só aquecimento para Louis. Louis parece não saber o que está fazendo. Está atordoado, ferido, lutando mecanicamente. Louis vai para a lona. Levanta. O juiz abriu a contagem dos segundos no ringue. E é isso, é um nocaute. O que aconteceu? O nazista derrubou ele. Venceu Joe Louis. Eu não acredito. Bom. Só há uma coisa a fazer agora, não é? Daqui a 3 semanas, vamos para Berlim e damos o troco na casa deles. Estou certo? Isso. Alvin Kreisling. Alvin Kreisling. O maior atleta que este país já produziu. Ele foi o único no atletismo a trazer 4 medalhas de uma só competição. Eu, pessoalmente, posso não bater o Alvin Kreisling. Então, eu me contento em treinar o cara que vai conseguir. O baixinho não trará as 4. Você viu como ele salta? Eu não vou. Como um sapo-boi com fogo no traseiro. O que disse, garoto? Hã? Eu disse que não sei se posso ir. Para Berlim? Mas do que você está falando? Pensem um pouco. Eu ir a Berlim será como dizer aos nazistas que está tudo bem. Que eu não me importo com o que está acontecendo por lá. Bem, eu entendo. Está nervoso. Não, treinador, olha, eu tenho pensado muito. É isso. Você vai, tá bom? Confia em mim. Você vai. É isso. Tá certo? Deu muito duro. E se você não for, vai se sentir péssimo. Tá? E se desistir agora, vai... É, eu sei. Vou me arrepender pelo resto da vida. Exatamente. Sim, senhor. E minha esposa vai me abandonar porque ela vai ver que eu sou realmente um perdedor. E provavelmente vou acabar me embebedando como um idiota até que meu treinador fique com muita pena de mim e me dê um maldito trabalho. Larry, você tem chance de fazer parte da história e vai fugir dela, hein? Vai jogar fora? As pessoas agora me olham como um exemplo. Como assim pessoas? Que pessoas? Pessoas negras? Você sabe muito bem que eu não dou a mínima pra nada disso. Porque você é branco! Não tem que se importar. Vamos. Está tudo bem.
O que houve com você? Olha, tem razão de estar zangado. Eu nunca fui bom ouvinte. Estão cobrando muito de você. Um homem compete para provar algo a si mesmo. Que ele é o melhor que acha que pode ser. Nada mais importa. É só... Jesse, eu não sei nada sobre o tipo de pressão que estão colocando sobre você agora. Mas eu sei como é ser um atleta. E eu sei que se você não for, vai sentir que foi o maior erro que já cometeu na vida. Pode ser. Mas tem que me deixar decidir sozinho. Tem razão. Não tem que decidir nada ainda, mas pelo menos faça as provas. Se classifique. Dê a si mesma a opção. Tem sido um grande dia para o senhor aqui em Nova York, Sr. Owens. Se classificou em 3 eventos: os 100 e 200 metros rasos e o salto em distância. Pergunto aos treinadores, quem são os caras que ele terá que derrotar? Bom, Carl Long, no salto em distância. Nós estamos de olho nele. Afinal, ele detém todos os recordes na Europa. Sr. Glickman, Sr. Stoller, como judeus americanos, vocês foram pressionados para não participarem dos jogos na Alemanha? Só para constar, a única pressão que eles estão sofrendo é ganhar as corridas. Não há discriminação na equipe olímpica americana. Acho que já ouviu o suficiente sobre política hoje. Estamos aqui para falar de medalhas. Sr. Owens, então isso significa que vai. Como pode justificar a ida para a Alemanha quando há tanta discriminação aqui em casa? Eu tenho mais uma pergunta. Essa é uma ótima questão. Quando nós fizermos nossa própria casa, aí sim. O que pedirem para mim, onde quiserem que eu esteja, tudo o que precisarem, eu vou ajudar. Bom, é muito bom que se ofereça, Larry, mas você não é um treinador oficial americano. Sim, mas vocês não conhecem o Jesse como eu. O Sr. Owens não é o único corredor a ir conosco. E não são nossos primeiros jogos. Owens pode vencer qualquer velocista, em qualquer distância, e você sabe disso. Não podem se dar ao luxo de tê-lo fora de forma. Está dizendo que ele precisa do melhor treinador. É isso que está dizendo, Larry? Obrigado por tudo. Talvez ele não esteja no navio amanhã. E não há nada que alguém possa fazer. Eu não acreditei quando soube que você foi ferido, Eulas. Como é que está a sua perna? Está boa. Está solta. Rasgou o tendão até em cima. Mas estou treinando de novo, então em 2 meses... É o fim. Acabou. Para mim. Eu leio os jornais. Todas aquelas pessoas berrando e gritando para você. Isso pode atrapalhar a concentração de um homem, mas isso só significa que há muitas pessoas contando com você. Para fazer o quê? Para ir até lá em Berlim e enfiar isso no traseiro do Hitler. Cortesia. De Eulas Peacock.
Ruth. Ruth. O que ela vai pensar de mim se eu não for? É o pai dela. Ela vai te amar de qualquer jeito. E você pensa o quê? Não ponha a culpa em mim, Jesse. Eu te prometi uma vida melhor do que a que temos agora. De que outra forma eu vou conseguir? Eu gosto da nossa vida assim. Você é a única pessoa nesse mundo cuja opinião importa pra mim e não tem uma opinião? Eu não vou te dizer o que fazer, Jesse. É por isso que você me ama. Jesse? Digamos que eu vá. E se eu perder, Ruth? Você é o homem mais rápido da Terra. Mas você não estará lá. Minha família não estará lá. Meu treinador não vai estar. O Larry não vai? Não. Ele tentou, mas não deixaram ele ir. Eu vou estar lá, completamente sozinho. E o mundo me assistindo. E se eu perder? Se eu perder, aqueles nazistas vão estar certos. Pare de pensar tanto, Jesse. Você não é bom nisso. Foi posto aqui para correr. Não dê ouvidos a ninguém. Escute só você. Escute o seu coração. Certo? Tudo bem. Tá. Ruth, está tudo aí, está bem? Eu tenho certeza. Eu estou sempre dizendo adeus a você. Sim, bom. Isso só faz com que seja mais doce dizer olá. Pegue isto aqui, seu fala mansa. Para se lembrar para onde deve olhar. Dá um abraço pro papai. Eu amo vocês duas. E nós te amamos. Já aprendeu a andar pelo navio? Treinador? O que está fazendo aqui? Alguém tem que ficar de olho em você. Não posso deixar que fique deitado, engordando. Não dá para voltar atrás. Vou procurar minha cabine. Treinador, está indo para o setor errado. Está todo mundo na primeira classe. É. Mas não com o que eu ganho. Não, eu... vou ficar lá embaixo. Com Dave e você. Te vejo de manhã. O senhor tem alguma dúvida? Você ficaria bonita com o nosso uniforme.
Prefiro usar minhas próprias roupas. Você fica nervosa com a minha presença? Não. Eu queria fazer um pedido. Eu gostaria de 42 câmeras e, por favor, acesso irrestrito. Acesso irrestrito? Eu preciso documentar de forma correta os jogos. Não posso mostrar só a Alemanha. Não me venha com ideias liberais em um momento como este. Esses jogos são os meus. E esse é o meu filme. Sem ele, ninguém se lembrará dos seus jogos em alguns anos. Você vai ter o que pediu. Vem, Marty. Shalom. Senhor, e os quartos para mim? Não há quartos para negros. Ficaremos juntos? Vamos tentar não fazer barulho. Ora. Olá, Jesse. Alvin Kreisler ganha 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. A comida também é boa. Talvez esses nazistas só tenham uma má reputação. Veremos. Aquele é Lutzlon? Aham. Salta bem. É. E também leva muita vantagem por estar em casa.
vocês acham que é isso? Mardi Gras? Voltem para o treino. Quer me dizer alguma coisa, rapaz? Espera um pouquinho. Você não sabe treinar nem pulgas em cachorro. Disse isso para Jim Cromwell. Ei, você já ouviu a boca suja desse garoto? Calma, eu não sei tenha o que tá calma, ensinando Jim, a ele, espera um pouquinho. mas não é Tudo respeito. bem, tudo Você bem, está calma. pensando Não falou o quê? formal. hein? O que aconteceu? O que é que você quer? Eu quero um pedido de desculpas. É isso que eu quero dele. Jesse. Jesse, o que você quer? Quero poder treinar do jeito que eu fazia. Ah, pelo amor de Deus. E quero meu treinador de volta. Isso está fora de nem questão. O pensar. Sr. Snyder não é um treinador olímpico registrado. Tudo bem? Eu espero que você saiba toda a letra do hino nacional alemão, porque é o que vai ouvir sempre que um desses nazistas ganhar uma medalha que eu teria ganho. Quer desistir? Vai em frente, porque negro nenhum vai falar comigo Ei, dessa espera aí, maneira. isso não tem tudo nada a ver. Ora, pare. Você está não estava lá, exagerando não com ouviu isso. o que ele disse Já pra chega. mim? Jesse, você não quer isso. Você não pode desistir agora. Está certo. Está certo, tudo bem. Olha, se conseguirmos um passe para o Sr. Snyder aqui, vamos deixar tudo isso para trás. Ei, Jesse. Sim. É bom manter seu menino na coleira. Jean. Pode me explicar o que foi aquilo? O quê? O quê? Achei que não pudesse pagar um assento decente e pensei em te ajudar. E eu achando que é sua maneira de me agradecer. Eu não saberia por onde começar. Me traga 3 medalhas de ouro. É o único jeito. Vamos. E que tal os calçados novos que eu encomendei da Inglaterra? Não chegaram. Oi, Hallo? sabe onde Hallo? fica isso? Oh, Entschuldigung, ich spreche kein Englisch, ich kann Sie nicht verstehen. Deixa pra lá, desculpe. Eine ganze Familie? Wie viele? Weißt du? Com licença. Ausweis! Los! Americano. Sie haben hier nichts zu suchen. Não, eu sou americano. Eu sou Weisen americano. Sie sich aus! Americano. Ihren Ausweis, sofort! Eu sou da equipe olímpica americana. Ihre Papiere! Ei! Papiere! Tá, eu tenho, tá bom? Eu tenho documento, sim. Aqui. Americano. Equipe Olímpica dos Estados Unidos. Bom, eu estou procurando o Dassler. Adi Dassler. Dassler, isso. Schuhfabrik? Isso. Calçado, Dassler, kommen Sie mit. Ich weiß, wo das ist. Nicht umdrehen. Muito bem, mais um pouco. Bom. Tudo bem. Acabou. Vai estar úmido lá fora. A pista vai estar pesada. É? Como está o calçado? É ótimo. Bom, muito bom. Eu gostaria que tivesse mais tempo para testar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu prometo que vou descobrir. Essa é outra coisa. Treinador, eu disse que ele é bom. É. Vai continuar ciscando como uma galinha velha ou vai me deixar chegar lá e correr? Sr. Owens, estou esperando uma grande vitória. Qualquer coisa menos que o ouro vamos considerar uma decepção.
Ele não falou sério. Obrigado, treinador. Você ajuda muito. Meine Damen und Herren, Reichskanzler Adolf Hitler. Auf die Plätze! Fertig! Meine Damen und
Treinador! Incrível! Excepcional. Anda, me mostre. Parabéns, Senhor Owens. Obrigado, senhor. Agora, tem alguém que quero que conheça. Está bem. Aqui. Ei. Oh. Obrigado. Was macht denn dieser Neger hier? Diese Abschau. Unerhört. Herr Brundage. O chanceler Hitler foi obrigado a sair mais cedo hoje. E não poderá felicitar os vencedores. O trânsito. O senhor entende? Diga ao chanceler que ou ele parabeniza todos os medalhistas de ouro, ou nenhum deles. Herr Brundage weist mit allem nötigen Respekt darauf hin, dass es taktisch klug wäre, die Höflichkeit eines Fotos mit dem Führer hier... Nehmen Sie wirklich an, er würde sich herablassen, sich mit so etwas beim Händeschütteln ablichten zu lassen? Lamentavelmente, isso é impossível. Então ele... Vamos. Lembre-se das regras para amanhã. É bom saber que eles são muito específicos quanto às abordagens. Então nada de exibir os truques que fez em Norbor. Está me ouvindo? Estamos aqui na 11ª Olimpíada, trazendo a fase de qualificação para o salto em distância para homens. O primeiro será o alemão Lutz Long, atual campeão europeu. E ele faz parecer que é muito fácil. Agora é a vez de Jesse Owens, dos Estados Unidos. Nós já vimos esse ritual de Owens. Ele quer examinar a pista antes da primeira tentativa. Owens ajoelha agora na largada. Jesse, não! É uma falta! Eu não acredito nisso. Eles já contaram como uma falta. Droga. Owens questiona as autoridades. Parece que ele não está nada feliz com isso. Mesmo assim, ele tem mais 2 tentativas. Owens faz sua segunda tentativa para se classificar. Outra falta. Ele pisou na linha. Essa modalidade parece estar acabada para Owens antes mesmo de começar. Dá uma pra mim. Espere.
Está acontecendo algo aqui que não se vê todo dia. Long parece estar orientando Owens sobre onde saltar. Owens faz sua terceira e última tentativa. Owens. Ele conseguiu! Owens consegue ir para a final. Ei, Luz. Danke. Final do salto em distância para homens. O chanceler Adolf Hitler toma seu lugar para assistir ao evento. E depois de uma disputada rodada de classificação, o grande atleta Jesse Owens, dos Estados Unidos, enfrenta Lutz Long. Cada competidor terá 3 tentativas e o melhor salto vai determinar o vencedor. Primeiro salto de Long, o atual campeão europeu. Bandeira branca. 7,54 metros. Owens. Bandeira branca também para ele. 7,74 metros. Long novamente. A bandeira branca foi erguida. 7,87 metros. É o novo recorde europeu. Owens. A bandeira branca foi erguida. 7,94! Inacreditável! Owens bateu o recorde europeu conquistado há poucos instantes! Vamos ver o que Long vai conseguir dessa vez. É uma falta! Long comete uma falta em sua última tentativa. Isso significa que Owens conseguiu! Ele garantiu uma segunda medalha de ouro nos Jogos! Foi uma grande disputa. Por favor, faça seu último salto. O que é isso? A competição acabou. Mas o alemão Long parece compartilhar o desejo da multidão aqui em Berlim em ver o melhor que o incrível Owens tem para oferecer. Este é o verdadeiro espírito esportivo que estamos vendo aqui hoje, entre esses dois atletas. A bandeira branca foi levantada. 8,06 metros! É um novo recorde olímpico! Parabéns. Vamos dar a volta de honra? Claro.
viu isso antes? Não. Quem é esse garoto? Vai nos colocar em confusão. Não, ele é o astro do filme. Obrigado. Mas a vitória foi sua. Curta e limpa. O certo é justa e limpa. E você me deu a chance. Eu queria o seu melhor. Senão, qual o propósito? Essa é sua namorada? É. Nossa. Ela é bem bonita. Obrigado. Existe alguma garota feia aqui na Alemanha? É que são mantidas escondidas. Escondem muitas coisas aqui. Você acha que eu estou brincando, né? Eu amo meu país. Mas não é nenhum segredo que meus governantes estão loucos. Não se incomodam em esconder. E eles não têm nenhuma vergonha. Outra noite enviaram uma garota ao meu quarto para me desejar sorte. Ela queria dormir comigo. O governador Dave me enviou um telegrama e um engradado de Coca-Cola. Vou me mudar para cá. Não. Não. Esta garota. Ela queria engravidar. Eu acho que ordenaram que ela engravidasse. Eu devia ficar lisonjeado, né? Considerando tudo isso, você está muito melhor na América. Eu não sei se tem muita diferença no final. Você vai ter algum problema? Fez uma cena e tanto hoje. Eles querem nos usar para provar alguma coisa ao mundo. Estou feliz em mostrar que estão errados. Acredite, eu preferia ter vencido você, mas não teria sido por causa deles. Se querem fazer desses jogos uma arma, não podem reclamar se for usada contra eles. Talvez agora vejam quanto foi estúpido tentar isso. Está inscrito em outra modalidade? Sim, os 200 metros. Sinceramente, espero que vença. E não para provar coisa alguma para governo nenhum. Faria me sentir um pouco melhor por ter perdido para você. O tempo está úmido e nublado durante toda a manhã aqui em Berlim, enquanto os competidores entram em campo para a final dos 200 metros rasos para homens. É a vez dele. Já faz 36 anos desde que um atleta desta modalidade levou para casa 3 medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Hans! O que houve? Vocês não podem parar as filmagens. Eu estou apenas seguindo ordens que chegaram de cima. Indo para as raias, temos Will van Beveren e Tino Rosendahl, dos Países Baixos. Os americanos Jesse Owens e Mac Robinson. Paul Haney, da Suíça. E o canadense Lee Orr. Auf die Plätze. Fertig. E eles dão a largada sem ninguém queimar. Owens sai na dianteira, logo atrás vem Robinson. Owens está voando na curva antes da reta. Mac Robinson em segundo lugar. Owens e Robinson estão à frente.
Rosenthal está apertando! E o vencedor é Owens! Owens vence com 25,7 segundos! Ele venceu a minha vida! Schreiben Sie meinen Leuten nie wieder vor, was sie filmen dürfen und was er nicht. Sie können nicht ändern, was da draußen geschieht. Guten Abend, Fräulein Riefenstahl. Da Sie schon einmal hier sind, vielleicht können Sie uns helfen. Raus! Los, raus! Wären Sie so freundlich und übersetzen für Herrn Brundage? Bei unserem ersten Gespräch ging es um Gastfreundschaft. Quando nos conhecemos, falamos sobre hospitalidade. Als Gast beherzigt man die Regeln und Bräuche des Gastgebers. Quando você é um convidado na casa de alguém, você deve respeitar... Sim, já entendi. Um welche Uhrzeit das Abendessen serviert wird, welche Cognac-Marke getrunken wird. Das nennt man Manieren. A hora que eles servem o jantar, a marca de conhaque que eles preferem, isso são boas maneiras. Juden, Glickmann und Stoller laufen die 400-Meter-Staffel. Bitte. Bitte. Os judeus Glickman e Stoller estão competindo no revezamento dos 400 metros. Es würde für großes Verständnis und Anteilnahme Ihrerseits sprechen, wenn Sie nicht antreten würden. Seria uma grande demonstração de simpatia e compreensão de sua parte se não corressem. Obrigado pela bebida. Sagen Sie dem amerikanischen Bauarbeiter, dass er mir das nicht abschlagen kann. Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Ele diz que você tem um acordo de negócios. Oder hat er vielleicht die kleine Gratifikation vergessen, die er so Aquilo gerne... foi negócio. E não tem nada a ver com isto. Vielleicht für Sie nicht. Aber wie würde es Ihre geliebte American Olympic Association aufnehmen, dass Sie vor den Spielen so eng mit uns zusammengearbeitet haben? Como seria visto pela sua Associação Olímpica Americana você ter colaborado conosco antes desses jogos? Muito bem. Há relatos de que os alemães guardaram seus melhores corredores para usá-los de surpresa contra nós no revezamento dos 400 metros. Com isso em mente, temos algumas mudanças em nossa lista. Certo. Então, Foy, você vai ser o terceiro no revezamento. E Frank, você vai ser o último. Tá certo. Marty. Sam. Desculpem, mas estão cortados. Quem vai correr em primeiro e segundo? Quer dizer que viemos até aqui e não vamos poder correr? Não. Isso é conversa fiada. Marty e eu, nós dois superamos Sinto o Foy muito, no teste de acreditem, não velocidade foi ontem. uma decisão fácil para nenhum de Se você vai tirar nós. alguém, tire ele. O Foy tem mais experiência. Pode ser qualquer equipe alemã, nós podemos ganhar por 13 metros. Ah, o que é isso? Vocês sabem o motivo disso tudo. É porque somos judeus. Isso não tem nada a ver com a questão judaica. Se você fizer isso, se fizer isso, vai ser um inferno quando chegar em casa. Isso não é problema seu. Queremos colocar na pista os corredores mais fortes. Que são Ralph e Jesse. Bom, isso é perfeito. Não, treinador, tem que escalar Sam e Marty. Eu não posso falar pelo Ralph, mas tem que dar essa chance a eles. Eu nunca corri um revezamento, eu nem sei como passar um bastão. Fará o que mandarem, Owens. A imprensa já tem a lista dos corredores. Se mudarem e perdermos, vão querer saber por quê. É muita pressão para uma corrida, não acha? Pode me lembrar quem é você? Ralph, faça o que quiser, eu não vou correr.
A não ser que Sam e Marty digam que tudo bem. Você nunca andou de avião? Não. Nada se compara a pilotar o próprio avião. Com uma garota de Nova Jersey, esperando por você. Um avião deixa as pessoas animadas do mesmo jeito que quando assistem a uma corrida. Mas o que elas querem, o que realmente as deixa eufóricas, é ver você cair. Ver você dobrar aquele biplano como um pedaço de papel. A tripulação te arrastar para fora feito um boneco antes do avião incendiar. E explodir em chamas. Isso é emocionante. Então, foi por isso que não foi a Paris? Porque seu avião caiu? Abril de 1924. 3 semanas antes da cerimônia de abertura. Ouvi pelo rádio a vitória do Paddock. Puxa. Você foi um idiota. Exatamente o que meu pai me disse. Eu acordei no hospital e ele me deu isso. Eu tive a minha chance, mas não aproveitei. Eu joguei fora. Um Stearman é um avião bem bonito. Mas eu acho que nem se compara a correr nas Olimpíadas. Você tem razão. Não é o seu forte. Fica pra próxima. Ei. Se vocês perderem, será por nada. Entendeu? O Sam e eu teremos sido enganados por nada. Tudo que o mundo vai ver é outro nazista exibindo outra medalha. Não entendi o que quer dizer. Ele quer dizer não perca. Isso. Fertig! Owens, o velocista mais rápido do mundo, impõe um ritmo fantástico desde o início. Owens ultrapassa Mariani e passa o bastão para Vettel. Verstappen ultrapassa o canadense, a segunda passada. Vai, Frank! Estados Unidos em primeiro lugar, com um novo recorde mundial de 39,8 segundos.
Vai, vai! Vai, Larry. Dá uma olhada. Não, tá tudo bem. Certeza? Claro. Última chance. Tá, deixa eu dar uma olhada. Sabe, eu... Com licença. Sr. Owens, meu nome é Helene Riefenstahl e eu preciso de um favor seu. Você se importaria de fazer mais uma vez? Última vez, eu prometo. Com certeza, mas isso não é trapaça? Trapaça? É. Eu só tô dizendo que esse não vai ser o meu salto. Mas você fez sim aquele salto. Todos nós vimos. Você fez história aqui. Tudo o que eu estou fazendo é garantindo que daqui a décadas as pessoas que não estiveram aqui possam ver também. Assim nunca vão esquecer o que fez. Então, mais um? Por favor. Tudo bem. Mais um. Eu disse que ele é bom. Ele faz um treino muito puxado. Tudo bem, boa noite. Olá, senhor. Boa noite. Por favor, me dê a honra. Nada mal, hein? Nada mal mesmo. Sinto muito, senhor, mas seus amigos terão que usar a entrada de serviço. Isso é uma piada. Sabe quem é ele? Sim, senhor. O jantar é em homenagem a ele. Sim, senhor. Eu sinto muito, Sr. Owens, mas essas são as regras. É? Então suas regras são uma porcaria. Sabe disso, não é? Que tal ir lá dentro falar com seu chefe, alguém que possa nos ajudar aqui, hein? Tá tudo bem. Pode entrar. Eu te encontro lá. É Jesse Owens. Inacreditável. Obrigado. Ei, olha aí. É o Jesse Owens. Jesse Owens. Olha pra isso. Tem certeza que ele é? Sr. Owens? Sim.
Ah, um autógrafo. Claro. Obrigado. Em 1990, Jesse foi premiado com uma medalha de ouro do Congresso em reconhecimento póstumo por ser um herói olímpico e um herói americano todos os dias de sua vida. Versão brasileira Unidade. Made it through the dark, now it's time to let your light shine. When the story could end with glory and it's yours to choose. When the stakes are high and you know you've got so much to lose. Then it all becomes very clear. You were born to be here. Let the games begin. Let the best one win. Let the fire light burn through the night. Let the whole world see true victory. Let the games begin. Let the best one win. The will to win is all in your mind. So don't hold back, put it all on the line. Though it's hard to go on, be strong and keep pushing through. All your friends and your family back home, they have faith in you. And it's also very clear they're the reason you're here. Let the games